Muito bem, meus amigos. Vamos então continuar tratando do nosso crime. Estamos falando de um crime especial, que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Na última aula nós paramos sobre o objeto material. Agora a gente entra no item 5. O item 5 que sempre é o mais importante, né? Ou pelo menos na maioria das vezes. É o núcleo do tipo. E esse crime, ele não é um crime de um único núcleo. Ele tem dois núcleos, né? Aliás, eu prefiro falar que ele tem dois verbos nucleares. Os verbos nucleares desse crime, primeiro, é promover e o segundo facilitar. Promover ou facilitar. Ficou fácil, né? São os dois verbos, são as duas formas que existem de cometer esse crime. Agora, nós temos que saber o que consiste cada um deles. Promover, meus amigos, é dar causa à fuga. Promover é dar causa à fuga. Executar a fuga. O agente, ele é o responsável por fazer com que o preso ou o submetido à medida de segurança detentiva fuja. É por isso, pessoal, que esse promover que está aqui, ele necessariamente tem que ser uma ação. Então, através da figura promover, nós sempre vamos ter um crime comissivo. Porque não tem como, não existe a possibilidade de dar causa à fuga, de executar a fuga cruzando os braços, silenciando, não fazendo nada. Alguém vai me perguntar, mas professor, me dê um exemplo de uma promoção de fuga dessa forma. Não é difícil, amigos. Vamos imaginar o carcereiro, que hoje, claro, né, nós já não chamamos mais ele de carcereiro, mas sim de agente penitenciário. Vamos imaginar que o agente penitenciário deixa a porta da cela aberta. Vejam, ele fez alguma coisa, ele deixou a porta da cela aberta. Ele abriu a cela e deixou. Exatamente com qual objetivo, pessoal? Exatamente com o objetivo de que o preso ou aquele submetido à medida de segurança detentiva pudesse, fugir. Pudesse realmente escapar. Então, na figura de promover, não há muito mistério. Agora, nós temos também a figura do facilitar. E não há dúvida que facilitação é bem mais amplo, podemos dizer assim, né? É bem mais amplo do que promover. O que é facilitar? Facilitar é simplificar. Isso é o facilitar. Afastando ou diminuindo, os obstáculos para a fuga.
E agora existe uma coisa aqui então interessante. A iniciativa é do preso. Vamos botar isso aqui, inclusive, em vermelho, para que vocês entendam. Na facilitação, a iniciativa é do preso. A iniciativa é dele. O particular lhe auxilia. E aí, meus amigos, nós podemos ter esse crime na forma de uma ação, também, claro. Ou podemos ter na forma de uma omissão imprópria. Certo? Ou através de uma ação ou através de uma omissão imprópria. Através de uma ação, por exemplo, tá? O preso, ele diz pro carcereiro lá, pro particular, olha, avisa quando não haverá ronda para eu fugir. A iniciativa partiu de quem? Do preso, certo? Então, o carcereiro informa o preso quando não vai haver a ronda. Isso facilita a fuga daquele indivíduo que está preso ou submetido à medida de segurança detentiva. Mas não dá para esquecer que quando se trata de um garante, pessoa que tem por lei obrigação de cuidado, obrigação por lei, obrigação de cuidado, proteção e vigilância, certo? Não dá para esquecer isso. Essas pessoas, elas respondem pelo resultado, não é verdade? Então imaginem um agente penitenciário que presencia a fuga de um preso, mas pensa assim, olha lá, o preso está fugindo, mas eu estou aqui tomando meu cafezinho com biscoito, eu não vou fazer nada. E não faz nada para impedir. Esse cara é gente boa, ele merece a liberdade. Esse sujeito, embora ele não tenha, amigos, promovido a fuga do preso ou do submetido à medida de segurança, ele facilitou. E facilitou na figura de garantidor. Certo? Cuidado em relação a isso. Um outro cuidado que eu queria que os senhores tomassem, um outro cuidado que eu queria atenção em vocês, nós temos dois verbos, não é? Se nós temos dois verbos, então nós temos um tipo penal misto alternativo. O que isso quer dizer, pessoal? Promover ou facilitar a fuga. Vem comigo. Promover ou facilitar a fuga. Então, suponhamos que primeiro o indivíduo promova. Ou seja, ele pratica atos para o preso fugir e depois ele facilite. O crime será de um crime do artigo 351 ou serão dois crimes do artigo 351? Sim, será um crime do 351, certo? Agora, é claro,
não há dúvidas de que a reprovabilidade do agente, nesse caso, é bem maior. A reprovabilidade é maior porque ele praticou duas condutas, dois comportamentos. Ele foi mais intenso no tipo penal. Então, na hora da pena de detenção de 6 meses a 2 anos, é claro que o juiz, se condenar o réu, na dosimetria da pena, ele vai com certeza fazer com que a pena fique mais próximo do máximo, certo? A pena com certeza vai ficar mais próxima do máximo. Não dá para esquecer isso. Se deram conta desse detalhe? Tá? Tipo penal misto alternativo. Dando sequência, eu vou apagar aqui agora para que a gente possa obter um espaço maior. A gente já viu os verbos aqui, agora tem mais umas coisinhas que eu sei lá, eu imagino que a banca pode querer perguntar para vocês e muitos de vocês podem acabar não se dando conta. Pessoal, eu vou botar uma frase aqui para que vocês entendam. A fuga não precisa ser necessariamente do sistema prisional. Quando a gente vem para o tipo, quando a gente vem para o tipo penal, a gente vê primeiro que a rúbrica marginal é fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Mas eu pergunto a vocês, diz onde? Está por um acaso dizendo aonde? Não está. Se deram conta? Não está dizendo aonde. Mais um detalhe: promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa. Mas presa no sistema prisional? Ou submetida à medida de segurança? Internada em um hospital psiquiátrico forense? Não. Preso é no sentido de que, pessoal, estar sob a custódia do Estado. É nesse sentido. Estar sob a custódia do Estado. Então, amigos, se um sujeito, geralmente esse crime é praticado por agentes penitenciários, por encarregados nesse sentido, mas se porventura ele está sendo transportado para o hospital e um policial permite que ele fuja, o crime está configurado. E vejam, ele não estava no sistema prisional. Ou então, a escolta para audiência, veículo da SUSEP. Nisso, permitem, quer saber? Vai-te embora, vai-te embora. Cada exemplo esdrúxulo, né? Mas, certo? Vai-te embora. Mesma coisa. Esse sujeito ele não estava no sistema prisional. Ele não precisa estar no sistema prisional. Basta que ele esteja preso aos cuidados e à custódia do Estado. Isso é muito importante que os senhores já saibam. Outra coisa que eu queria que os senhores soubessem. Também não é necessário, pessoal, certo? Não é necessário que o preso já tenha ingressado no sistema prisional.
ou num hospital psiquiátrico. É como eu disse anteriormente, basta que ele já esteja sob o manto estatal, por exemplo, policial, certo? Que prende em flagrante, policial prende em flagrante, mantém o sujeito preso em flagrante e decide soltá-lo. Isso se confunde muito, por exemplo, com o crime de prevaricação. Mas não há prevaricação aqui porque não está se discutindo o sentimento ou interesse pessoal. Apenas está se dizendo que esse indivíduo promoveu ou facilitou a fuga da pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança. Certo? Agora a gente entra num ponto sensível. Quero muita atenção de vocês. Artigo 351 e a legalidade da detenção. Pessoal, não há dúvidas de que a detenção ela tem que ser legal. Quem diz isso? Não sou eu. Promover ou facilitar a fuga de pessoa o quê? Legalmente presa ou legalmente submetida à medida de segurança. A prisão tem que ser legal. A medida de segurança, ela tem que ser legal. Certo? Não dá para esquecer isso. Alguém vai perguntar, professor, tudo bem, mas qual a fundamentação? A fundamentação ao todo, amigos, elas são duas, tá? Duas. Primeiro, ausência de elementar típica, porque a elementar é a legalidade, ilegalidade não consta no tipo penal, certo? Então, se um indivíduo promover a fuga de uma pessoa que está presa ilegalmente, ele não comete crime nenhum. Ou então ainda nós temos uma excludente de ilicitude. Aqui está a chamada legítima defesa de terceiro, certo? Legítima defesa de terceiro, está ali. São as duas fundamentações pela legalidade da detenção. Se não há legalidade, não há crime, certo? E outra coisa, não importa o motivo da ilegalidade da prisão.
Se é, por exemplo, por vício da origem, sei lá, flagrante, promovido anos depois. Desculpa o exemplo esdrúxulo, mas é um exemplo. Ou então em decorrência de execução da pena. A pena já foi cumprida. A pena já foi cumprida. Então a prisão ela também já não é mais legal. Já não está mais eivada de legalidade. Certo? Vamos cuidar isso então. Pouco importa. Agora, se um sujeito, por exemplo, facilita a fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, certo? Porque ele não acredita na justiça. Ou seja, nós não estamos falando aqui de legalidade ou ilegalidade, estamos falando de justiça ou injustiça. Nesse caso, o crime configura, porque não cabe a ele decidir a justiça ou injustiça. Eu não acredito na justiça brasileira, eu acho que esse cara é inocente, eu vou deixar a cela aberta para ele fugir. Nesse caso, o crime vai estar configurado. Certo? Nesse caso, configura-se o delito. E por fim do item número 5, por fim do número 5, sempre é bom essa discussão, né? Sempre é bom fazer essa diferenciação do crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, do crime de favorecimento pessoal. E aqui eu queria que vocês lembrassem e que vocês não esquecessem de forma nenhuma, mas de sobremaneira, que quando a gente fala de crime de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, nós temos criminoso preso. Não dá para esquecer isso. Estamos falando de criminoso preso. Quando a gente fala do artigo 348, que é o crime de favorecimento pessoal, auxiliar a subtrair da ação à autoridade, autor de crime, aqui é combinada a pena de reclusão, nós estamos falando de criminoso solto. Então, se um indivíduo deixa a porta da cela aberta para o preso fugir, é o artigo 351. Se o indivíduo vê outro sendo perseguido pela polícia, por exemplo, e o coloca dentro da sua garagem de casa, é o 348. Não é difícil perceber a diferença. Qualquer questão que vier em prova envolvendo a diferença desses dois crimes, eu tenho certeza que nenhum de vocês vai errar, certo? Cuidem disso. Sujeito ativo, pessoal. Sujeito ativo. Ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário do que muita gente pensa, nós estamos falando de um crime comum. Crime comum ou geral. Ou seja, não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Não precisa ser necessariamente um agente policial, um agente que está cuidando da custódia do preso. Tanto é que se a gente vem aqui para o 351,
O que diz aqui o parágrafo 3º? A pena é de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou internado. Então, quando é que não vai ser essa pena? Quando for qualquer outra pessoa. Então, se eu, por exemplo, Adriano particular, arrombo uma porta ou uma janela para um preso fugir de um hospital psiquiátrico forense, eu cometi esse crime. Sendo que eu não tenho nenhuma atribuição do Estado. Certo? Cuidem com essa questão do sujeito ativo. Menos o preso ou internado, né? O preso ou internado nunca vão ser sujeito ativo desse crime, porque eles têm o direito, como eu já falei a vocês, à liberdade. Eles têm o direito à sua liberdade. Então não há o que falar, o que discutir aqui nessa modalidade. Tranquilo? Sujeito passivo. Sujeito passivo, número 7. Não é difícil entender. Sujeito passivo direto, também chamado sujeito passivo imediato, é o Estado, no que perde o prestígio e a justiça, né? Perde a custódia do preso. Indiretamente, algum particular que venha se sentir lesado, como, por exemplo, a vítima dos crimes que aquele preso ou submetido à medida de segurança tenha vindo a cometer. Certo? Não tem muito a falar sobre a questão do sujeito passivo. Sujeito passivo sempre é o Estado. Eu estou para lembrar algum crime que o Estado não fez parte. O Estado sempre fez parte desse tipo de delito. Então a gente sai e entra no número 8. A 8 aqui é legal. Elemento subjetivo. Senhores, elemento subjetivo, aqui nós vamos ter dois. O subjetivo clássico, né? Tradicional, que é o dolo, ou seja, o indivíduo, o sujeito, ele tem que querer promover ou facilitar a fuga do preso ou do indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, ele tem que ter o dolo, não dá para esquecer isso, né? Mas nós também temos a previsão da culpa. Nós temos a previsão da culpa. Previsão da culpa, amigos, lá no artigo 351, parágrafo 4º do Código Penal. Aliás, como eu já tinha dito para vocês, nós só temos 2 crimes culposos contra a administração pública. Um está no capítulo 1, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que é o peculato. E o outro é um crime contra a administração da justiça, que nós estamos agora falando dele. Artigo 351, fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. É só a gente pegar aqui e pegar o parágrafo 4º.
ele vai ser bem claro para nós. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tá aqui está a culpa, certo? A negligência, a imprudência, a imperícia. É óbvio que eu não vou falar sobre isso agora, certo? Na verdade, amigos, a modalidade culposa é o último item que nós vamos falar desse crime. Então, daqui a pouquinho nós estamos chegando nela, tá? Daqui a pouquinho nós estamos chegando nela. Por enquanto, saibam que a forma culposa está aqui. Vou apagar. Voltamos para cá. Então, o elemento subjetivo pode ser tanto dolo quanto culpa. Item 9. Consumação e tentativa. Consumação e tentativa. Já adianto a vocês, o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança é crime material. Crime material, amigos, também chamado ou causal. O que quer dizer? Exige a ocorrência do resultado naturalístico, a modificação no mundo exterior, certo? Exige a modificação do mundo exterior. Então, por exemplo, pessoal, o crime só vai se consumar quando houver efetivamente a fuga da pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Se por algum motivo o sujeito ele promover a fuga ou facilitar a fuga, mas por circunstâncias alheias ele não conseguir, nós vamos ter no máximo esse crime tentado. Então a tentativa aqui é possível. A tentativa é possível. Certo? Vamos supor, eu abro a porta da cela para que o preso fuja, mas chega um outro policial e impede essa fuga. Eu dei início à execução, mas eu não consumei o crime por circunstâncias alheias à minha vontade. Dessa maneira, eu vou ter a pena do crime consumado, mas reduzida de 1 a 2 terços. Certinho? Foi o item 9. Entramos no item 10. O item 10 é fácil. O item 10 é rápido. O item 10 é indolor. A ação penal, amigos, obviamente, aqui está. A ação penal ela é pública incondicionada. De fato, nós temos uma regra geral.
Todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada, em que o titular é o Ministério Público e ele exerce o direito de ação oferecendo a denúncia. Aqui está, certo? E ele oferece o direito de ação oferecendo a denúncia. Aqui está. Nós só temos uma exceção, que nós já vimos, é o artigo 345 do Código Penal, o crime de exercício arbitrário das próprias razões, que quando não houver emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Item 11. Lei 9.099 de 95. Meus prezados, como é que a gente trabalha sempre a Lei 9.099 de 95? Direto da tela, não é verdade? Então, vamos para a tela. Na tela, a gente vai direto para a pena. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva. Pena, detenção. Sempre que a pena é de detenção, a gente tem indício de que a infração é de menor potencial ofensivo. Concordam comigo? Indício de que se trata de infração de menor potencial ofensivo. A pena mínima é de 6 meses. A pena máxima é de 2 anos. Ora, se a pena máxima não ultrapassa 2 anos, significa que eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Da Lei 9.099 de 95. Os benefícios da Lei 9.099 serão aplicadas aqui a esse crime, como, por exemplo, transação penal, como, por exemplo, suspensão condicional do processo. Certo? Aí está. Infração de menor potencial ofensivo, GCRIM aplica-se aqui. Ok? Entramos agora numa esfera final, amigos. Nós temos 4 itens que faltam para concluirmos o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Item número 12. Figura equiparada pelo emprego de arma concurso de pessoas ou arrombamento. Bom, pessoal, isso nós vamos ter, a previsão está no artigo 351, parágrafo 1º. Aqui diz, ó, se o crime é praticado, primeiro, à mão armada. Sabe qual é o primeiro erro dos candidatos aqui? O primeiro erro dos candidatos
é achar que essa mão armada aqui é arma de fogo. Só que não dá para os senhores esquecerem que se o legislador não distinguiu, o intérprete não distingue. Então, se fala em arma aqui, pessoal, a gente tem que cuidar algumas coisinhas, certo? Primeiro, a pena já não é detenção, a pena é reclusão. Se a pena é reclusão, isso já é um indício do quê? Que o crime é mais grave. E que provavelmente vai fugir dos juizados especiais criminais. Vai fugir da Lei 9.099. De fato, só a pena mínima já é 2, a pena máxima é 6. É um crime de elevado potencial ofensivo. E como aumenta mínimo e máximo, nós estamos falando de uma qualificadora. É a forma qualificada desse crime. Não quer dizer que é a única qualificadora. Vocês vão ver que nós temos outra qualificadora, mas aqui já é uma, certo? Qualificadora, porque de 6 meses a 2 anos passa 2 a 6 anos. Então aqui não há GCRIM, não há Lei 9.099, não há Instituto Despenalizador, não há transação penal, não há suspensão condicional do processo. Quando mão armada, certo? Essa arma que diz ali, ela pode ser própria. O que é uma arma própria? Arma destinada a ataque e defesa. Revólver pode ser? Pode. E punhal? Também. Punhal, revólver, certo? Armas, espada, armas de ataque e defesa. Mas pode ser arma imprópria também. Como, por exemplo, uma faca de cozinha. Faca de cozinha não é feita para ataque e defesa. Tem outras finalidades, mas ela pode servir como arma. Certo? Outra coisa, não é preciso o emprego da arma. Não é preciso o emprego da arma. Pode ser que a arma sirva unicamente para ameaçar. Então o sujeito ameaça o carcereiro para que ele abra a porta da cela para o preso fugir. Não houve o emprego daquela arma, certo? Ela serviu apenas como ameaça. Vai entrar aqui também. Ou por mais de uma pessoa. 1 mais 1. Por que a qualificadora? Por causa da vulnerabilidade, né? A covardia. Atacar de 2 é mais fácil. O legislador previu que geralmente, quando se vai facilitar, promover fuga, geralmente se vai com mais pessoas. Então, essa qualificadora faz sentido. Por isso tem ali. Ou mediante arrombamento. O arrombamento aqui é violência também, só que sobre coisas. Arrombamento sobre coisas. Então é, por exemplo, a abertura forçada da janela de um hospital psiquiátrico. Certo? Esse arrombamento também vai caracterizar a qualificadora. Ok? Antepenúltimo. Item número 13. Item número 13.
Violência contra a pessoa e concurso material obrigatório. Isso nós vamos ter a previsão no artigo 351, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos olhar primeiro, vamos ver o que diz. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte: esse crime, ele é um crime de forma livre. Não existe uma vinculação, praticá-lo somente daquela forma. Não. Pode ser através de emprego de arma, pode ser através de ameaça, pode ser através de soco, pode ser através de chutes, pode ser através de empurrões. Então pode ser também através de ameaça física, de violência física. O fato é que, se houver o artigo 351, mais a violência física, as penas vão ser somadas. Isso é o que quer dizer o chamado concurso material obrigatório. As penas vão ser somadas. Então, suponhamos que o 351 aqui foi com emprego de arma. O juiz vai fazer a dosimetria. De 2 a 6, fica 2 anos e 6 meses. E suponhamos que gerou violência física aqui com perigo de vida, que é de 1 a 5 anos, gerou 3 anos. O juiz simplesmente vai somar, vai ficar 5 anos e 6 meses a pena. Simplesmente houve o somatório. Só isso. Não tem mistério. Certo? E isso por quê, pessoal? Porque está escrito lá, além da pena correspondente à violência. Ah, e se for vias de fato, empurrões? Bom, aí a lei de contravenções penais diz que o crime absorve, então aí não vai haver soma. Ah, e se for ameaça contra a pessoa? A ameaça, meus amigos, também fica absorvida, porque o artigo 351, parágrafo 2º, ele se limitou a falar apenas sobre o quê? Sobre a violência. E essa violência aqui é física. Certo? Penúltimo item. Item 14. Item 14. Figura qualificada pela qualidade do sujeito ativo. Agora, nós estamos no artigo 351, parágrafo 3º do Código Penal. Vamos ver o que diz. Será que uma graxa faz esse barulho parar? Eu ainda vou descobrir. Pessoal, estamos agora no parágrafo 3º. Parágrafo 3º, ele também é uma qualificadora. Vamos se dar conta disso. Ele também é uma qualificadora. A pena, primeiro, é de reclusão. Reclusão sempre é um indício
de que nós vamos ter uma pena mais elevada, de que nós vamos ter uma pena mais grave, certo? De 1 é a pena mínima, 4 é a pena máxima. Nós temos aqui uma infração de médio potencial ofensivo, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Significa que, embora não admita a transação penal, embora não siga o rito da Lei 9.099 de 95, o agente aqui poderá gozar dos institutos beneficiadores, né, da Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo, ok? Desde que ele não pratique, mediante arrombamento, mais de uma pessoa ou mão armada, obviamente, e que não use violência, porque aí a pena mínima vai ultrapassar necessariamente 1 ano. Se o crime é praticado por pessoa cuja custódia ou guarda está o preso ou internado. Vejam que a regra desse crime, certo? É que é um crime comum. Esse crime tem uma regra. A regra é o crime ser comum. Crime comum. Só que aqui nós vamos ter um crime próprio ou especial. Certo? É um crime próprio ou especial, porque só pode ser praticado por essas pessoas aqui, ó, cuja custódia ou guarda está o preso ou internado. E aí surge uma questão. Surge uma questão peculiar. Vocês lembram que tem uma pessoa que tem direito de prender em flagrante? É o particular. E se o particular prende em flagrante e solta, que crime ele comete? Nenhum. A conduta dele é atípica. Aliás, se o particular prende em flagrante de forma legal e solta, certo? Ele não comete nem o parágrafo 3º, certo? Porque ele não tem a custódia do preso ou do internado por força de lei, e nem no caput. Por quê? Porque é uma faculdade do preso, aliás, do particular. É uma faculdade do particular, é um exercício regular de direito do particular. Então, cuidem isso, certo? Para não cometerem falhas na prova. E por fim, para terminarmos, para encerrarmos esse crime, número 15, finalmente, a modalidade culposa, aquela quando esse crime acontece sem intenção. Artigo 351, parágrafo 4º do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha? Venham comigo. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica a pena de, primeiro, detenção. Se fala em detenção, o indício é de que o crime é menos grave. E de fato, amigos, geralmente, os crimes culposos, os não intencionais, eles são de competência do GCRIM, dos Juizados Especiais Criminais. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa.
ficou fácil ver que é uma infração de menor potencial ofensivo, certo? O indivíduo aqui vai gozar dos institutos despenalizadores, transação penal, suspensão condicional do processo, todo aquele procedimento tradicional. Agora cuidem, se deem conta aqui, pessoal, isso não é uma qualificadora, porque a qualificadora sempre faz com que o crime venha para cima. E aqui a pena está indo para baixo. Lembrem também que aqui não é crime comum, é crime próprio. Porque fala do funcionário incumbido. Só pode ser funcionário. Então imaginem, por exemplo, um policial que dirige a viatura em excesso de velocidade, acaba capotando o carro e facilitando a fuga do preso. Ele comete esse crime na forma culposa. Ou então vocês imaginam o carcereiro que dorme no corredor, deixa a chave na cela, o preso se apodera da chave e foge. Isso é o crime na forma culposa. Como é crime culposo, tem que ter resultado naturalístico, ou seja, a fuga tem que partir do próprio detento, certo? Para ser o crime culposo, a fuga tem que partir do próprio detento. Brilhou? E assim, meus amigos, nós vencemos. Vencemos mais um crime, certo? Um crime que pode marcar presença na prova de vocês e está tranquilo aí e dominado. Eu quero agradecer a atenção de vocês, é hora de tomar um cafezinho, um chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Aguardo vocês para um novo tipo penal. Valeu, tchau, tchau.